gente. Quem está agora aqui na nossa mesa conversando com a gente é a doutora Janaína Bastos, a dona mulher, a poderosa da justa causa. A gente vai falar um pouquinho, né, com a Janaína sobre isso. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês sempre do lado da Mix Fiscal. Vamos falar um pouquinho então sobre antecipação. Antecipar problemas, Fabrício? Tem uma coisa que eu gosto, tá muito alinhado com a gente, que é não deixar virar problema, né? Exatamente. Não deixar ter um problema, não expor as empresas a aventuras. Exatamente. E no meio dessa nossa história a gente encontrou Janaína, que tem muito essa ideia também, essa filosofia de não deixar virar problema. Cá entre nós, às vezes alguns advogados, coleguinhas, eles acabam gostando do problema, Exatamente, né? Gostam do processo. Eu digo que eu trabalho na contramão da maior parte dos advogados, porque os advogados precisam do processo para trabalhar. Eu trabalho para evitar o processo. Para não ter o processo. Para não ter, eu sou exterminadora de processo. E isso acaba ajudando demais o dia a dia da empresa. Com certeza. Porque o empresário ele quer qualquer coisa, menos ter que ficar pensando em processo. Não, mas você sabe qual é o negócio? Os empresários acham muitas vezes que não ter processo nenhum faz com que o ideal, eles estejam organizados. Só que a maioria, para não ter processo, paga caro para não ter processo. Paga para se livrar do funcionário. Funcionário falta muito. Faz o quê? Demite o funcionário. Você está criando, você está só potencializando esse tipo de problema quando age desse jeito. Por isso que eu sou rainha da justa causa. É uma questão de... Não, isso é eu que tenho que falar. E eu vou dizer isso agora. Jana, você é a rainha da justa causa exatamente porque você vê um aspecto comportamental. Eu achei isso muito legal. Exatamente. É um argumento muito legal. É uma questão comportamental. Se eu incentivo alguma coisa, quanto mais eu recompenso alguém, mais esse comportamento vai acontecer, não é assim? Exatamente. Então, se alguém se comporta mal na minha loja e eu estimulo essa pessoa, premio essa pessoa com todos os bônus de um cara que se comportou bem, eu sou estimulado a me comportar mal. Exatamente. Então você defende uma ideia de que, não, aquele cara que não se comportou bem, aquele cara que praticou alguma coisa fora do que estava combinado, descumprindo o contrato dele. Se ele está descumprindo isso, você não pode premiá-lo pagando indenizações que não seriam devidas. Então, sim, aplique uma justa causa, porque faz sentido fazer isso. Exatamente. E você então vai desestimular um comportamento ruim na loja, um comportamento danoso para as lojas. Eu achei esse argumento seu fantástico. E não é aquela aventura que a gente vê também muitos advogados que não sabem fazer, tentando ensinar, tentando pregar. Não, olha, demite por justa causa, porque vai para a justiça, de qualquer forma a gente faz um acordo e economiza dinheiro. Não. Essa é uma visão que eu já não gosto. Eu também não. E não é para simplesmente tocar o terror na empresa. Porque isso estimula uma judicialização, e é essa judicialização sem escrúpulos, ou uma judicialização sem estratégia, que eu acho que é aquilo que afasta os empresários. Exatamente. Eu não gosto, imagino os outros que não conhecem o processo. Aí os empresários ficam, não, mas não é difícil da justa causa? Eu falei, olha, sozinho realmente é difícil fazer tudo. Você já tentou fazer a contabilidade da sua empresa sozinho? Se você tentar, você vai ver que é difícil. Se você tentar fazer uma justa causa sozinho, você também vai ver que é difícil, porque é tecnicamente um trabalho de advogado. Só que assim, infelizmente, a maior parte dos empresários tem muito custo nessa área, sem ter ideia de que poderiam economizar, porque não se tem a cultura no Brasil de estudar antes, prevenir antes para depois fazer. Nós somos o país do tutorial do YouTube, né? Todo mundo tenta fazer tudo sozinho, e depois que não dá certo, aí vai e convida um profissional da área para poder fazer. Acha que é custo. Não é custo. É investimento justamente no ativo mais importante do supermercado. Pessoas. Você alinhar. A ideia é alinhar os estímulos aos comportamentos que você quer mais ver na sua loja. Exatamente. Então, ao invés de eu estimular a desídia, né? O mau comportamento, estimular a pessoa a descumprir os processos, descumprir os protocolos dentro da empresa, eu estimulo eles a cumprirem isso.
Eu estava conversando exatamente isso com uma pessoa aqui na feira, dizendo que uma funcionária roubou e ele, com medo da funcionária colocar ele na justiça por causa de outros problemas que tinham na relação, que são normais, todo mundo tem problema, demitiu pagando tudo. Eu falei, foi roubado para não ter problema. Eu falei, foi roubado 2 vezes. Foi roubado da primeira vez e foi roubado depois que você entregou para ela o dinheiro todo de uma indenização que seria totalmente indevida. O que ele tá e dizendo? se ela Qual ainda... é a mensagem que ele passa? Aí eu falei pra ele, olha, quando um tá roubando, todo mundo da loja já sabe, menos você. Que droga isso. Mas é verdade, a gente vê isso na prática. Todo mundo já sabe, só não tem coragem de entregar o coleguinha. Então, se você demite pagando tudo, o que você diz pra todo mundo que tá olhando? Aqui é fácil roubar. Aqui é fácil, não pega nada. E se pegar? Não dá nada. E se pegar, não dá nada. E aí, Janaína, como que você faz assim na prática? Você faz trabalho preventivo, você já vai colocando métodos, processos? Isso, desde a base. Situações que, num caso desse, você já tem ali todas as provas. Desde a estruturação do contrato de trabalho, até mesmo os treinamentos, por exemplo, você vai pegar uma operadora de caixa. A operadora de caixa tem um procedimento para ela seguir. Se ela seguir o procedimento, não tem, quando o supermercado estrutura um procedimento, se ela seguir o procedimento, não tem margem para ela roubar. Não tem margem para dar diferença de caixa. Então, se ela não segue o procedimento, tem que ser punida. Então, a gente faz justamente Depende dos problemas. Depende dos problemas. Depende do que... Bota de castigo, não bota filho. Mas uma advertência é o quê? Colocar de castigo. Você dá uma suspensão, você diz que você vai ficar em casa, você não vai para lugar nenhum. É a suspensão. E a justa causa? Perdeu o direito. Igual eu falo pro meu filho pequeno. Dá o telefone. É igual eu falo pro meu filho pequeno, perdeu o direito. Aí eu digo pros empresários, você pune seu filho? Você ama mais o seu funcionário do que seu filho? Não, então por que você não pune o funcionário e pune seu filho? Existe esse medo ainda. Existe. Não, ele já demitiu logo por causa de medo. Que medo é esse? Por que tem? Porque assim, Falta de um contrato. quem faz, não é nem só isso. Se você me perguntar, Janaína, você cumpre a lei trabalhista certinho, 100%? Não! Eu tenho CNPJ como todos vocês. Eu assino carteiras de trabalho como todos vocês, pago impostos como todos vocês. E a gente sabe que não é fácil. A lei é muito complexa. A lei é extremamente detalhista para muitas coisas. E para certas coisas você tem que optar muitas vezes se faz ou não faz. Então, a diferença entre o empresário e eu é que eu sei exatamente o risco que eu escolho correr. E o empresário faz isso na doida. Uhul! Eu adorei ouvir isso. Uhul! Faz na doida. A gente vai chegar nessa parte, justamente porque eu gosto do trabalho de vocês, porque vocês fazem a mesma coisa que eu, só que nos impostos. Então, quando ele faz isso, ele fica com medo, porque ele sabe que tem alguma coisinha errada ali. Só que, gente, o dinheiro que você economizou na justa causa, você paga as outras coisas, não vale a pena deixar de fazer. A consequência é muito mais desastrosa não fazer do que você fazer. E não é dizer assim, o funcionário que toma uma justa causa vai direto para a justiça. A maioria dos que a gente aplica não vão para a justiça. É a minoria que vai. E quando vai, perde. Porque se for bem aplicada, não cai. Tem uma coisa interessante, se for justo, quando é bem feito, tem aquela sensação de é justo. E se é justo, não adianta, não vou... Justa causa é justa. E o funcionário sabe. Ele sabe que quando ele pisou na bola. Não, ele sabe quando está bem feito. Ele sabe quando a empresa fez sozinha lá de qualquer jeito, que não tem prova guardada. O funcionário não é bobo. O funcionário sabe muito mais do direito do trabalho do que as empresas, muito mais. Ele não é bobo. Aí quando ele vê que foi pego mesmo, quando a gente faz uma sindicância, que a gente termina, que a gente ouve, a gente mostra o que a gente pegou de documento, que a gente termina, o que é sindicância para os ouvintes que estão nos vendo aqui.
você faz uma investigação e você faz a análise das provas todas. E se por acaso não tiver prova completa, você termina com oitivas, ouvindo os funcionários, ouvindo a pessoa. É uma investigação. É uma mesmo, investigação né? propriamente dita. Então, quando a gente faz isso, que termina, o funcionário faz assim, eita, me ferrei. Agora não tem mais pra onde correr. Não tem mais pra onde correr. E eu já tive dezenas de casos, que depois eles colocaram na justiça, porque já iam colocar, porque funcionário que vai colocar na justiça já vai mesmo, fato. Ele Então, já entrou com essa coisa já entrou, ele já faz no dia a dia, ele já guarda a prova, no dia a dia. Então, esse que já guarda a prova no dia a dia, você vai tomar de qualquer forma. Você tem que fazer justamente para ele não ter prova. Exato. Para ele não ter o que processar. Por isso que eu previno. Então, quando você faz isso e coloca na justiça, deu a justa causa e coloca na justiça, eles nem questionam a justa causa. Já tive várias assim. Que eles nem questionaram o motivo da justa causa. Você tocou num assunto que eu achei bem legal. Eu vou ter que fazer Não, eu ia fazer. Não vou nem dizer, não vou nem deixar você falar. Vou falar eu da Mix Fiscal. Eu quando conheci o Fabrício, a gente literalmente passou horas parado conversando num evento. Foi. De supermercados, porque a gente teve uma afinidade, uma conexão de cultura dos nossos trabalhos muito grande, porque eles fazem justamente o que eu faço. Se você não pagar um imposto errado, você não vai ter problema, te reduz a carga tributária ou aumenta, mas também vai te evitar um problema futuro de fiscalização e você dá a mesma paz de espírito que eu dou para a pessoa. Vai dormir em paz. Vai dormir em paz. A gente faz o cliente dormir em paz. Exatamente. Com você dorme em paz nos impostos e comigo dorme em paz com os funcionários. É isso. E eu ia te falar que o fisco é que nem o funcionário aí que sabe quando fez certo. A gente faz certo há tantos anos, aos 8 anos, vai para 19, a gente nunca teve um crédito questionado, né? Nem negado, como ser questionado. E tem uma coisa assim. A gente faz certo. Faz certo. E tem uma coisa que é: saiba o risco que você corre. Exatamente. Conheça o risco que você corre. Eu tenho falado isso em alguns eventos, nas palestras que a gente tem falado. Saiba o risco que você corre. É comum. Honestamente, eu não lembro de ter visto uma loja que não corria algum tipo de risco. Normal, todo mundo corre risco. Você não corre risco? Todo mundo está sujeito a risco. O grande ponto é, o que me chamou a atenção é que, na grande maioria das vezes, os empresários não sabiam dos riscos que estavam correndo. Exatamente. Então a gente não faz ideia de quanto custa. De quanto reflete financeiramente aquele custo. Às vezes ele também não só tem riscos que ele está assumindo por não tributar uma coisa que deveria tributar, mas às vezes ele está jogando dinheiro literalmente na lata do lixo quando ele tributa itens que ele não precisava tributar. E também ele não enxerga isso. Exatamente. Então, achei muito interessante. Quando a gente começou a chamar tanta atenção isso, que eu falei, vamos resolver essa parada. A gente criou um painel em que hoje os empresários eles podem ver quanto em dinheiro, quanto eu estou jogando fora, quanto eu estou queimando de caixa por tributar o que não precisa e quanto eu estou assumindo de risco. E não tem problema você assumir desde que você saiba qual é e esteja calculando ele na sua operação. Eu digo para o pessoal, você quer correr o risco? Faz poupança. Uma hora a conta chega. Se não chegar, aí vai prescrevendo. De 5 em 5 anos você vai... Prescreveu, aí você aplica. Você pega o dinheiro e vai viajar. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer, reinveste na loja, faz alguma coisa. Mas antes disso, não dá para fazer. E aí eu sei que muitas vezes os clientes, às vezes, tentam forçar a barra com vocês. Ah, tá muito alto. Cara, não tem venda de engodo. Eu gosto de vocês porque vocês não vendem aventura. Vocês não vendem engodo. Não tem como virar a chavinha, arrumar uma mágica extraordinária. Inventar um negócio aqui. Um jeitinho brasileiro. Não tem, olha, a Mix Fiscal, ela faz o que os outros não fazem. O certo. Existe estratégia, né? Não tem um jeitinho, aquele jeitinho, mas existe estratégia certa, né? Exatamente. Essa estratégia que é o caminho, isso que você também aplica, né? Isso. Eu acho muito legal porque a gente só aplica o certo, a lei. Mas as pessoas não estão mais acostumadas a ver o feijão com arroz bem feito. Você concorda? E eu acho que outra coisa que eu acho muito aderente entre a gente é a gente construir um ferramental
tecnologia, uma plataforma, uma ferramenta que permitisse as pessoas pararem de queimar caixa, parar de assumir um risco que não conhece. E você construiu uma coisa muito legal, que também é dar o ferramental, os processos, as regrinhas. Você desenha, se acontecer isso, faça desse jeito, se for desse jeito, você já vai traçar. E não é pastelaria, né? Não é pastelaria. Não é pastelaria, você faz loja por loja. Loja por loja. Função por função. Não. O que cada um vai fazer, como Se você vai pensar fazer. um escritório de advocacia com um setor inteiro para pronto atendimento, para a hora que o cliente quiser tirar uma dúvida, pegar o celular e ligar com um telefone exclusivo dele, você já viu alguém fazer isso? É o sucesso do cliente. A gente Exatamente. Foi o motivo da nossa primeira conversa. A gente está comprometido com o sucesso do nosso cliente. E assim, Achei muito ver legal. isso de quem trabalha com tributos, os empresários não fazem nem ideia, eles pagam e não fazem ideia do que estão pagando. E quando você se dá o trabalho de explicar, se dá o trabalho de, olha, as implicações são essas, se você deixar de fazer, o problema é esse, você está pagando isso por causa disso. Essa clareza faz com que ele se acalme. Se acalme, vai dormir em paz. Né? Vai dormir em paz. O que precisa, né? Quer vender, Exatamente. fazer negócio, negociar mercadoria. É isso. Conta uma coisa, hoje você está atuando onde? A gente atua no Brasil todo, em 23 estados. Eu vou contar pra galera. Jana é paulista, que se radicou em Salvador, não quer mais saber de vir pra cá, não quer saber da minha terra, só quer saber de ficar lá. Na praia de Marajuba. Só. Eu fui conhecer, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. E Jana só quer saber de lá, só que isso não te limitou. Exatamente. Você hoje atua no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, em 23 estados. E desde dessa parte consultiva, dessa parte preventiva, como também a parte processual. Porque hoje é praticamente tudo online. E o que não é online, a gente tem equipe no Brasil todo. Você consegue distribuir isso no Consegue Brasil distribuir, inteiro. é como vocês conseguem distribuir no Brasil inteiro. Exatamente. Não, quem tem limite é município. É isso. E conta uma coisa, hoje você está atendendo quantas lojas? Nós temos 700 e quase 800 CNPJs na base da gente. Supermercados? 70%. 70% supermercado. 70%. Dá para conhecer um pouquinho do que acontece, Dá. do que funciona, Não, do que não são funciona, 18 né? anos fazendo isso. Dá para conhecer um pouquinho. Dá para aprender um pouquinho. Dá para aprender um pouquinho. Eu vejo assim, se você tem uma loja de supermercado, você não pode abrir mão de ter Janaína do lado. E nem vocês. Vai ficar pagando imposto errado? Não pode pagar errado. Não pode né? ficar pagando imposto errado. É isso. Jana, eu quero dizer obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, pelo carinho. Eu que agradeço. Quando a gente tem conexão justamente de propósito, não tem como as coisas não fluírem. É isso. Valeu mesmo. E minha amiga querida. Disposto agora esse tempinho aí para vir aqui no nosso stand falar para o nosso público, para o nosso cliente. Estamos juntos. Janaína Bastos, a rainha da justa causa, hein? Obrigada, Beijo pra você. gente. Valeu, até mais.